Via Justiça e o projeto do novo Código de Processo Penal Brasileiro. Participam do programa o desembargador Eduardo Fortuna Grion, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Leonardo Bandeira. Neste bloco, nós vamos ouvir a opinião de uma defensora pública especialista no tema. A Defensoria Pública é responsável pelo maior número de presos no país. Veja o que diz a defensora Luciana Moura Fonseca, que já coordenou a Defensoria Criminal Especializada de Belo Horizonte. A questão da prisão provisória, né? Hoje a gente não tem um prazo estipulado no Código desse prazo. E o que está se anunciando por aí é com relação ao prazo de ser de 180 dias e podendo se estender a 360 dias. Né? Eu acho esse prazo realmente muito longo, né? Por ser uma prisão provisória. Tá? Acho que hoje em dia a gente tem que se preocupar em não deixar as pessoas realmente acauteladas, né? A gente sabe que a prisão hoje não ressocializa ninguém do jeito que ela é, né? Estão lotadas de pessoas que são acusadas e a gente tem que tomar um certo cuidado nessa prisão que a gente chama de provisória. Doutor Leonardo Bandeira, o senhor concorda com a defensora pública nessa questão da prisão provisória? Sem dúvida nenhuma, e aí eu gostaria de destacar que eu acho que talvez seja um dos grandes pontos positivos desse projeto de reforma do Código de Processo Penal, que é realmente reconhecer que a prisão provisória ela é a exceção. O Código de Processo Penal, nessa nova formatação, institui 16 outras medidas alternativas à privação da liberdade. Nós não podemos esquecer que o indivíduo, enquanto não tem uma sentença penal condenatória definitiva, ele tem o status constitucional de inocente. Significa, portanto, que a nossa legislação e o nosso judiciário tem que deixar a prisão provisória, aquela que antecede uma condenação definitiva, realmente para os casos indispensáveis, aqueles casos em que realmente o cidadão não pode ficar em liberdade. E aí o Código de Processo Penal inova em estabelecer outros mecanismos cautelares de controle desse indivíduo, como monitoramento eletrônico, proibição de frequentar determinados lugares, o recolhimento domiciliar, exatamente como formas alternativas de você decretar a prisão, de você privar o inocente de sua liberdade, principalmente para que a gente possa superar definitivamente a banalização hoje que nós estamos encontrando da instituição das prisões provisórias, que infelizmente hoje na prática tem se revelado como a verdadeira punição dos indivíduos. Doutor Grion, realmente a prisão provisória, se não se fundar no princípio da necessidade estrita, ela acaba se travestindo na antecipação do cumprimento de uma pena ainda não exigível e possivelmente jamais exigível se se chegar à conclusão da inocência. Eu penso que essa prisão provisória admitida aí até 360 dias é um absurdo. É uma excrescência, porque ela se baseia no princípio da necessidade e não há prisão que seja necessária durante 360 dias. Não se chegou à conclusão da culpabilidade, há então que se absolver o réu e liberá-lo muito antes disso. Doutor Grion, a opinião do senhor sobre essas mudanças em relação ao júri, ou seja, acaba a incomunicabilidade dos jurados? Eu acho que essa é uma alteração preciosa do projeto. Talvez uma das duas mais importantes. O jurado hoje, com o princípio da incomunicabilidade rígida, ele é um cidadão solitário. Ele fica sem poder se comunicar com ninguém. E muitas vezes eu fiz 59 júris ao longo de 22 anos na magistratura, 19 como juiz de primeiro grau, eu fiz 59 júris e eu percebia a angústia do jurado, isolado, ali só ele e Deus. Isso se ele for cristão, porque se for ateu, então ele estará sozinho mesmo. E essa possibilidade de o jurado se comunicar com os seus pares em uma sala secreta pelo prazo máximo de 1 hora.
após a explicação dos quesitos pelo juiz, ela é preciosa, uma vez que o projeto garantiu a manutenção da votação individual, secreta e através de cédula. Mas a possibilidade de os jurados se comunicarem, ela é preciosa. Opinião do senhor, doutor Leonardo, sobre o juiz de garantia. Eu acho que é também um avanço na nossa legislação. Do ponto de vista prático, nós podemos até destacar que em Minas Gerais, em Belo Horizonte, de uma certa forma, esse juiz já existe. Nós temos hoje a previsão da vara de inquéritos policiais e a função desse juiz de garantia é exatamente de decidir sobre aquelas medidas que antecedem a ação penal. Qual que é o objetivo da instituição desse juiz de garantias? É evitar que o juiz que decida por uma prisão cautelar, por uma interceptação telefônica, por um afastamento de sigilo bancário, ele venha depois julgar o processo criminal, porque de certa forma poderia estar comprometida a sua imparcialidade, porque ele já decretou algumas medidas em desfavor desse investigado. Então eu acho que é um avanço a instituição desse juiz de garantias. Rapidamente, desembargador, considerações finais do senhor. Olha, eu penso que o projeto trouxe avanços muito importantes, sobretudo com relação ao Ministério Público, que hoje passa a ter uma atuação muito importante no processo, notadamente na possibilidade de pedir a prescrição pela pena em perspectiva, a possibilidade também de o próprio Ministério Público arquivar na instituição ministerial o inquérito sem que esses autos venham a assoberbar o judiciário. Há várias medidas importantes. Eu acredito que nós teremos um avanço significativo na legislação. Muito obrigado ao senhor pela participação, ao senhor também, doutor Bandeira. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e comentários, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até a próxima semana.